Glória a Deus. Vamos só ter um momento de oração. Pai, nesta manhã não há palavras para te agradecer a tua misericórdia e a tua fidelidade, mas sim que tu tens a palavra adequada para falar aos nossos corações, para vivificar, para endireitar aquilo que está torcido, para iluminar aquilo que está em trevas. Tu tens a palavra, Senhor, para erguer o que está caído. Tu tens a palavra, Senhor, que faz com que, onde haja fracasso, resplandeça a tua vitória, Senhor. Tu tens a palavra, Senhor, que é suficiência para a nossa vida. Por isso, nesta manhã, te damos graças pelo Verbo que se fez carne, por Jesus Cristo de Nazaré, por Ele ser a cabeça da Igreja e por nós sermos parte deste corpo, o qual tu chamastes, para assumir uma responsabilidade nesta civilização e nesta sociedade onde vivemos. No nome de Jesus, amém. Amém. Por assim dizer, irmãos, amigos, fomos chamados para assumir responsabilidades. Nós que éramos, em muitas das situações que estamos aqui, tal qual o testemunho do João Guerra, que resplandece a ausência de responsabilidade, curiosamente, Deus chamou para ele assumir uma responsabilidade. E Deus chamou-me para eu assumir uma responsabilidade e Deus está-te a chamar. E porventura tem batido à porta do teu coração porque quer que tu sejas mais um daqueles que está disposto a assumir uma responsabilidade. E essa é a Igreja de Cristo. É a Igreja onde Cristo é o cabeça, é uma Igreja que assume uma responsabilidade. O Senhor chamou-nos para levar uma cruz, a nossa própria cruz, e segui-lo. Amém? E numa boa parte das situações e em muitas etapas da nossa vida, como Igreja, como filhos de Deus, temos muitas vezes deixado essa cruz para trás. E a Igreja tem muitas vezes defraudado a si, primeiramente a si própria, e depois todos aqueles que a rodeiam, e também ao Senhor Jesus, porque realmente é uma Igreja que em muitas etapas da vida tem passado por momentos de irresponsabilidade. Irresponsabilidade porquê? Irresponsabilidade porque há uma Igreja, nos dias em que estamos a viver, posso falar à luz das Escrituras e à luz de outras Escrituras paralelas à Bíblia, posso falar de outras igrejas passadas, mas quero reportar-me à igreja a qual nós pertencemos, à nossa geração. Àqueles que vieram antes de nós e ainda convivem connosco, aos mais idosos, àqueles que somos nós e àqueles que são os nossos filhos, a igreja contemporânea. Amém? A igreja dos nossos dias. E esta é a igreja, és tu e eu. Somos nós que estamos a viver neste mundo e somos nós que fomos chamados para que nesta geração possamos dizer: Senhor, eu sou a tua igreja, eu assumo a responsabilidade. Curiosamente e para desgraça nossa própria, em primeiro lugar, muitas vezes temos declinado essa responsabilidade e temos colocado outras prioridades pela frente, que não aquela que é a principal prioridade: manifestar as obras de Jesus na nossa vida, para que outros mais possam ser também tocados por essas obras de amor e possam também eles cair aos pés de Cristo e renderem-se e arrependerem-se de sua vida, dos seus pecados e poderem voltar os seus olhos e a sua face a Deus. E quem é essa responsabilidade? Da igreja contemporânea. Não é daqueles que passaram, os que passaram fizeram o que fizeram. Somos nós que estamos aqui nesta manhã, que vamos ouvir a palavra de Deus nesta manhã. Igreja de Cristo, aqueles que um dia levantámos a mão e dissemos: Senhor, eu quero receber-te no meu coração. Eu quero que tu sejas o meu Deus, o meu Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero ser uma nova criatura. Sabes quem é esse? És tu e eu que estamos aqui nesta manhã. E somos homens e mulheres, os quais Deus requer de nós uma aceitação de responsabilidade. Eu gostaria de nomear-te talvez algum ou outro exemplo bíblico de pessoas que realmente demonstraram em épocas diferentes serem pessoas que assumem responsabilidade. A responsabilidade de ser chamado um filho de Deus. A responsabilidade de poder ter que desempenhar um papel que muitas vezes não é honroso. A responsabilidade de muitas vezes ter que desempenhar um papel que aparentemente não é da nossa responsabilidade. Mas eu quero te dizer uma coisa: a Igreja de Cristo foi chamada
para tomar sobre si a responsabilidade de muitos dos irresponsáveis que andam neste mundo. Amém? Nós também já fomos irresponsáveis e alguém outrora também tomou sobre si as nossas irresponsabilidades e deu a sua vida a Cristo também por nós, e por isso nós hoje podemos dizer que somos Igreja de Cristo, somos corpo de Cristo, porque realmente houve quem entregasse a sua própria vida e aceitasse a responsabilidade. Quem sabe há 15, há 20, há 30 e há 50 anos atrás. Eu quero-te relembrar um nome muito famoso na Bíblia. Famoso por assim dizer porque é muito lido. Não é que se fosse um servo de Deus que buscasse a fama. Porque os servos de Deus não buscam a fama. Os servos de Deus não buscam a notoriedade. Os servos de Deus não buscam o primeiro lugar. Os servos de Deus buscam fazer a obra de Deus para que seja o seu Senhor glorificado e honrado e não eles próprios. Esta é a Igreja verdadeira de Cristo. Mas, infelizmente, em muitas etapas da nossa vida temos buscado o primeiro lugar, temos buscado a evidência, temos buscado a proeminência, temos buscado a fama, temos buscado a glória para nós. E isso está errado, porque quando nós buscamos a glória para nós, estamos a retirar, estamos não a retirar, porque a Ele é dada toda a honra e toda a glória, mas estamos a ser de impedimento que através das nossas vidas, como Igreja de Cristo, Ele possa ser glorificado, a saber, Jesus Cristo. Amém? Tu nesta manhã possas aceitar essa responsabilidade. Tu nesta manhã que já aceitaste a Cristo, possas do fundo do teu coração aceitar sofrer pelos erros dos outros. E vamos ao livro de Neemias, se os irmãos me quiserem acompanhar. E vamos ler um pouco do capítulo 1 de Neemias. E diz que vieram dar uma mensagem a Neemias do povo de Israel, vieram alguns de Jerusalém, trazer uma mensagem a um homem que estava afastado do seu povo. Mas era um homem que, embora afastado do seu povo, era um homem que tinha uma particularidade muito importante. Ele sabia o que era ser Igreja de Cristo. Ele sabia o que era ser filho de Deus. Ele sabia o que era ter um compromisso com Deus. E eu creio que nos dias em que vivemos, na nossa geração, há um problema que a Igreja está a sofrer. Falta de compromisso, chamo-lhe eu. Por isso, se tivéssemos que dar uma mensagem, ou um título a esta mensagem, seria Igreja com um compromisso. Amém? Deus busca uma igreja comprometida. Quando Jesus Cristo começou o seu ministério enfim, já o tinha começado antes, mas quando começou a chamar aqueles primeiros homens, os primeiros homens que andavam a pescar, somente os chamou e disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Não lhes prometeu nada. Somente uma incumbência tremenda, pescadores de homens. Quão difícil é pescar homens. Quão difícil é pescar vidas. Quão difícil é levar as pessoas a crerem. Quão difícil é a tarefa da igreja. Mas para isso fomos chamados, para sofrer esse peso. O peso desse chamamento. E diz que estes homens, de 2 a 2, seguiram a Cristo sem perguntar como é que ia ser, o que é que vai ser da nossa vida, o que é que vai acontecer, que ferramentas é que tu nos vais dar. Qual a justiça que tu vais aplicar sobre nós? Qual o salário? O que é que eu vou ganhar com isto? Foram movidos pela paixão que havia em Cristo. Amém? E Cristo, o cabeça, quer incendiar o teu coração com uma paixão pelas vidas, de forma a que quando tu recebas um chamado da parte do Senhor, não contemples a tua própria pessoa a dizer, a antever o que é que vai ser de ti, o que é que vai ser de mim. Não podemos estar dessa maneira, e a igreja não pode estar desta maneira. E Neemias diz que recebe esta mensagem, a mensagem de que havia problemas com o seu povo. E ele pergunta, então lhes perguntei a partir do verso 2, pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém, e disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, e aqui começa a empregar a sua condição de igreja, a sua condição de filho de Deus. Aqui começa a empregar e diz, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus e disse, ai Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo que hoje faço na tua presença dia e noite pelos filhos de Israel. Esta é a Igreja de Cristo.
Uma igreja que lamenta aqueles que estão perdidos. Uma igreja que ora. Uma igreja que não tem que estar no calendário de oração para em cada ocasião onde há um mover do Espírito de oração, há uma igreja, há um servo de Deus, há um filho de Deus, que é movido como se fosse um canal, como se fosse um vento que o impulsiona a juntar-se àqueles que intercedem, a juntar-se àqueles que oram. Esta é a igreja de Cristo. Temos assistido a uma igreja apática. Esta não é a igreja de Cristo, uma igreja apática. Uma igreja apática é uma igreja derrotada, à mercê dos ventos clandestinos, que entram na igreja e que por sussurros e que por outras palavras demovem a igreja a não fazer aquilo que tem que fazer. Neemias nada tinha que ver com o seu povo. A long time ago, como se diz em inglês. Há muito tempo que ele não tinha que ver com o seu povo. Mas ele tinha que ver com Deus. E ele era uma pessoa comprometida com Deus. Tu és uma pessoa comprometida com Deus? Tu és uma pessoa comprometida com Deus? Então intercede, lamenta, chora, jejua. Faz algo que faça estremecer o coração de Deus. O que Neemias estava a fazer como igreja, como membro de um corpo, era fazer algo para que o coração de Deus recebesse um sinal, um toque. Porque ele conhecia Deus e sabia que se conseguisse alcançar o coração de Deus, as coisas sofreriam alguma mudança. E o povo estava a necessitar de mudança. E as pessoas precisam de mudança. Neste lugar, aqui mesmo, aqui dentro, esta manhã, há pessoas que necessitam de mudança. Há pessoas que necessitam, que têm um coração vazio, um coração sem saída. A sua vida não tem mais sentido. Assim estava o povo defraudado, as portas de Jerusalém queimadas, os muros caídos, o povo à mercê dos seus inimigos. Provavelmente nesta manhã há aqui um povo que está à mercê dos seus inimigos e tem vivido estes anos à mercê dos seus inimigos. Eu quero dizer nesta manhã que também há aqui uma igreja. Amém? Uma igreja que intercede. Uma igreja cujo cabeça é Cristo. E diz a palavra do Senhor, no capítulo 2, mais à frente do mesmo livro, no verso 2, o rei me disse, porque está triste o teu rosto? Este homem diz que era o copeiro do rei. Ele teve que abandonar uma posição confortável para fazer a vontade do Pai. Quantos de nós, quantas pessoas da igreja estão dispostas a abandonar a sua posição de conforto? Era confortável ser copeiro do rei, tinha certas regalias, mas ele recebeu um chamado diretamente ao seu coração. E é esse chamado que tem que haver na nossa vida, diretamente ao nosso coração. Esse chamado de Cristo diretamente à nossa vida, daquele que é o cabeça, tem que sobrepor todos os outros chamados da nossa vida, sobrepor todos os outros propósitos, sobrepor todas as outras inquietudes da nossa vida, todos os outros planos, todas as outras ansiedades. O chamado de Cristo à nossa vida, da sua igreja, só vai ter efeito quando realmente aprendermos que não há nada, mas nada que se possa sobrepor ao chamado de Cristo à tua vida. Nada. Não tens tu nenhum interesse que seja mais importante, o interesse pessoal, que seja mais importante do que aquele que é o chamado de Cristo à tua vida, para isto ou para aquilo. Seja mais honroso ou menos honroso. Amém? Gostaria que pudéssemos abrir as Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 2. Esta é a igreja de Cristo, uma igreja comprometida. Neemias era um homem comprometido. Perdão, 1 Coríntios 5, peço desculpa. Verso 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios. Aos coríntios, repara, aos coríntios, à igreja de Corinto, Jesus estava a falar, há imoralidade entre vós, que nem sequer há entre os gentios. Irmãos, fomos chamados para ser uma igreja limpa e lavada pelo sangue de Cristo, amém? E a imoralidade na nossa própria vida, primeiramente em nós, como igreja, individualmente cada um de nós, primeiramente a imoralidade tem que ser irradiada, para que a luz de Cristo possa resplandecer. Muitas vezes queremos fazer a obra de Cristo cheios de imoralidade. É em vão, é trabalho para o lixo, é sacrifício que nenhum valor tem. Não é necessário sacrifícios
mas sim uma vida lavada e purificada pelo sangue de Cristo, aquele que é o cabeça da igreja. Isso sim, a imoralidade tem que ser irradiada. E diz que nem sequer entre os gentios, nem sequer entre aqueles que não creem em Cristo, nem sequer entre aqueles que não conhecem a Deus, nem sequer entre eles há tamanha imoralidade como o apóstolo Paulo encontrou naquele lugar, naquela igreja. Irradia a imoralidade da tua vida, irmão. Irradia. Deixa que a luz de Cristo resplandeça. Olha primeiro para ti. Olha primeiro. Eu terei que olhar primeiro para mim. Ao invés de querer mudar o A, o B e o C, transformá-lo nisto, naquilo e no outro. E às vezes o que transformamos são as pessoas em monstros e depois temos que os alimentar. Quando tu crias um monstro, a seguir tens que o alimentar. Irradia a moralidade de ti. Deixa que a luz de Cristo resplandeça. Gênesis capítulo 18, verso 23. Diz a palavra de Deus. Olha a importância de tu seres uma igreja limpa, lavada. A importância de tu seres uma igreja renovada e transformada por Cristo. Olha a importância disto. Diz que Abraão, Gênesis capítulo 18, do verso 23 em diante, não vamos ler tudo, mas diz que Abraão, depois de sofrer injustiça, aparentemente, do seu sobrinho Lot, diz que chegou um tempo, aquele homem devia estar destroçado, pois Lot escolheu a melhor parte do campo para os seus rebanhos, para os seus pastores, enganando o seu tio, tentando usar da sua esperteza, da sua sabedoria humana, que é proveniente de um coração diabólico. Então diz que, passado um tempo, Abraão soube que o seu sobrinho e a sua família estavam no lugar onde Deus já havia determinado que iria ser destruído. O coração daquele homem tinha que estar revoltado, tinha que estar como que dizendo, eu quero lá saber de Lot. Mas é aqui que é chamada a igreja. É em momentos destes que nós somos igreja ou não. É em momentos destes que marca a nossa vida. É em momentos destes quando tu sabes perdoar. É neste momento quando tu pões o propósito de Deus acima de todas as coisas. Acima da tua revolta, acima da tua ira, acima do rancor, acima do ódio. Tu pões o propósito de Deus e tu buscas o amor de Deus para ultrapassar todas as coisas. É nestas ocasiões que tu és igreja ou não és igreja. Não é porque vens aqui ou porque eu venho aqui atrás do púlpito que eu sou igreja ou deixo de ser igreja. São nas ocasiões que marcam a minha vida. São no trato que eu tenho com Deus que marca a minha vida, que realmente eu posso ser igreja ou não ser igreja. Abraão intercedeu por o seu sobrinho, aquele que o tinha enganado. Aquele que lhe tinha dado motivos para ele o odiar para todo o resto da sua vida. Mas Abraão era a igreja de Deus. Mas Abraão era um homem de fé. Mas Abraão confiava em Deus. Mas Abraão sabia que em cima de tudo estava o propósito de Deus na sua vida. Amém? E a igreja de Deus tem que saber que acima de tudo há um propósito num chamado de Deus à nossa vida. Há um propósito. E venha quem vier, caiam 1000 à direita, 10.000 à minha esquerda, eu seguirei em frente. Amém? Ultrapassando cada obstáculo, confiado naquele que me chamou, que é o meu cabeça, é o cabeça da igreja, aonde cada membro tem a sua função, aonde cada membro dispõe de uma tarefa, aonde cada membro, na sua tarefa e na sua função, pode glorificar a Deus, e não é por ser pé, não é por ser mão, não é por ser língua, não é por ser orelha, não é por ser o dedo do pé mais sujo que deixa de poder glorificar a Deus naquilo que é a sua tarefa, mas sim na obediência e no zelo e no amor pela obra de Deus, confiando para sempre naquele que o chamou. Amém? Esta é a igreja de Cristo. Esta é a igreja de Cristo. Uma igreja com compromisso. Amém? Deus os abençoe. Glória a Deus. Deus fala hoje, verdade? Amém?